Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta mais uma vez. Que joia, hein? Que bênção de Deus Ele nos permitir mais uma oportunidade para a gente meditar no texto bíblico. Eu sou o Fábio, tenho estado há mais de 20 anos nessa jornada aí de ensinar e aprender o texto bíblico. Nós estamos fazendo estudo sequencial capítulo por capítulo da Bíblia. Estamos no livro de Levítico, hoje capítulo 18, a parte 2. Episódio de número 412, e esta quinta temporada é o quinto livro da Bíblia que a gente está vendo, e você encontra todos os outros aí, tá bom? Tudo bem com vocês? Estão animados? Animadas? Então vai lá, leia o capítulo em oração, em silêncio, depois vem para cá, para a gente juntos aprendermos mais um pouquinho sobre o que o texto bíblico tem a nos ensinar. O que nós vemos aqui nesse capítulo 18? Nós vimos um pouquinho no episódio anterior e hoje nós vamos concluir. Veja que a importância de uma nação, ela não deve ser calculada de acordo com seu tamanho, mas de acordo com o caráter de seu povo e dos grandes homens que pertenceram a ela. Essa era a nação que teve um Moisés governando sobre ela, um homem com quem Deus falou face a face, instruindo sobre quais regras governar o povo. Essas regras, elas formam um código inigualável na história, em termos de pureza, justiça e integridade. Israel no deserto, viajando do Egito para Canaã, era apenas como muitos de nós, nesse período de transição entre a juventude e a maturidade. Esse estado de transição, ele pode ser usado com proveito como um momento de reflexão e de estabelecer novas resoluções. A conduta dos egípcios e dos cananeus deveria ser evitada. O versículo 3 traz essa ordenança. A conformidade com as leis de Deus é o melhor conservador, meus queridos, o melhor conservante contra a imitação de costumes que desagradam a Deus e trazem prejuízos para nós. Simplesmente fugir do perigo, recuar dele é um método lento e inseguro. Queremos mais do que retidão negativa, precisamos do cumprimento positivo dos mandamentos sagrados para nos garantir contra essa adoção de hábitos odiosos. Não é seguro tomar os homens como padrões de comportamento. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Egípcios e cananeus eram igualmente impróprios para serem seguidos. O apóstolo Paulo, ele não estabeleceu a sua própria vida como modelo, exceto na medida em que também imitou a Cristo. 1 Coríntios 11:1. A obediência, ela pode ser estimulada pela reflexão sobre o direito de Deus de emitir comandos. Eu sou Jeová. Veja que a reivindicação de atenção como a fonte da lei e uma reivindicação que nenhuma mente ponderada deveria rejeitar. O Eterno Santo Todo-Poderoso possui em si todos os atributos que exigem a nossa homenagem. Eu sou o Senhor teu Deus. Entramos em um relacionamento de aliança com Ele e quebramos os termos do acordo se não cumprimos os seus estatutos. A forma plural de Deus, ela pode, sem forçar, ser usada aqui para indicar que os israelitas se vincularam deliberadamente ao único Jeová como seus deuses, em vez dos ídolos das nações ao redor. Deus é nosso Pai. Como seremos filhos desobedientes? O nosso rei, como podemos agir como súditos rebeldes? Ele é o nosso legislador. Como podemos ousar transgredir seus mandamentos?
Veja que o homem, ele pensou em aumentar o seu poder provando o fruto proibido, mas perdeu a vida e só recuperou na medida em que voltou a obedecer. É verdade que a impossibilidade de cumprir perfeitamente a lei, ela prenunciava a necessidade de outro meio de salvação. Mas conforme os israelitas aderiram à lei na letra e no espírito, eles experimentaram a felicidade e o favor de Deus, que é a vida de fato. Regozijamo-nos com o plano da fé em Cristo, não por tornar a lei inoperante, mas por nos permitir cumprir seu objetivo, realizar o seu verdadeiro desígnio, que é qual? A santificação da vida, e assim, libertos da escravidão, estamos na vida eterna que compreende todas as bênçãos. Nós ouvimos a lei agora, não como se fosse a prescrição severa de um capataz rígido, mas como a instrução de um amigo amoroso e onisciente, que quanto mais de perto seguimos, mais próspera será a nossa vida. De graça servimos, porque de graça amamos. O apóstolo Paulo, tanto em sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 10, versículo 5, quanto naquelas igrejas da Galácia, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 12, traz essa passagem para provar que a salvação sob a lei, ela foi pela obediência e não pela fé. Nós podemos abordar o pensamento principal do texto com duas observações, anota aí. Preliminares sobre a relação desses dois princípios de vida, mostrando a consistência da lei e do evangelho. Sob a lei, a mera conformidade de conduta sem fé, ela era inaceitável a Deus também. É um erro supor que os requisitos de Deus para o seu povo antigo foram satisfeitos com obediência puramente mecânica. Eles não deveriam apenas andar em seus caminhos, mas também temer o Senhor seu Deus, amá-lo, servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Eles não deveriam apenas agir com retidão para com o próximo, mas amá-lo. Eles deveriam afligir suas almas. Pode haver pouca dúvida de que era dever dos sacerdotes e levitas instruir os adoradores hebreus a apresentar seu sacrifício ao Senhor, acreditando e sentindo que ele estava lá para receber suas ofertas e aceitar sua fé. Sob o Evangelho, uma fé viva é constantemente associada a uma obediência ativa. Olha que interessante, anota aí, ó. Sob o Evangelho, uma fé viva é constantemente associada a uma obediência ativa. Não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. No entanto, a fé que salva é uma fé que opera por amor. Mas a verdade primária que é ensinada nessa passagem é esta: o que é a vida humana? Em que consiste realmente? A vida do ignorante, ela consiste no desempenho de suas funções animais em sua existência externa e sensível. Mas a vida de um homem, ela consiste em algo mais elevado. Vivemos quando nossas almas vivem, quando vivemos diante de Deus e para Ele. Se um homem fizer a vontade de Deus e guardar seus estatutos e seus juízos, ele viverá neles. Ele encontrará a sua verdadeira vida fazendo e mantendo isto. Esta é a vida eterna, te conhecer. João capítulo 17, versículo 3, conhecer a Deus, conhecê-lo como Ele nos é revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Adorá-lo, regozijar-se nele, amá-lo, agradá-lo, ser grato e alegremente obediente à sua vontade em todas as coisas. Isso é vida humana. Tudo mais está imensuravelmente abaixo dele. Rastreia o mal, desde seus piores desenvolvimentos até sua forma mais branda, desde seu crime mais completo até sua fonte na alma. Incesto, adultério, fornicação,
sedução, indecência, conversa indelicada, pensamento impuro. Este último é a fonte de tudo, nasce no pensamento. É aquilo que deve ser atacado, que deve ser expulso. Nessa questão, existem 3 verdades principais. Deus dá à maioria de nós a alegria do amor conjugal, e isso deve ser santificado ao ser aceito como seu presente. Sua felicidade duradoura só é assegurada aos puros de coração. Com todos os outros, a sua excelência logo desaparecerá e morrerá. Portanto, meus queridos, guardemos por todos os meios a nossa pureza, evitando a tentação, má companhia, literatura errada, pela expulsão energética de pensamentos indignos, pela percepção da presença do Santo que examina o coração, pela oração sincera. Vamos guardar o nosso coração além de tudo. Não adianta ir domingo à noite na igreja e ficar segunda, terça, quarta, quinta e sexta na internet vendo pornografia, vendo coisas que não vai fazer bem a você e vai desagradar e entristecer o Espírito de Deus. Para com isso. As consequências desastrosas da iniquidade, elas são expressas de forma clara e forte nessas palavras finais do capítulo. Nós temos a verdade revelada que pelo pecado nós nos corrompemos. Versículo 24 do texto aqui, Levítico 18. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas. Versículo 30. Para que não vos contamineis com isso. Nosso Senhor nos diz que do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, etc. E que essas coisas contaminam o homem. Mateus capítulo 7, versículo 19, versículo 20. E Paulo nos diz que somos o templo de Deus e que se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Aqueles pecados que um homem comete contra seu próprio espírito ou seu próprio corpo, aqueles erros que um homem comete contra si mesmo, terminam em sério dano. Eles enfraquecem, degradam, brutalizam, reduzem os gostos e apetites de um homem aos níveis mais baixos, deixam sua natureza aberta às piores tentações. Na prática do vício, um homem afunda diariamente até se tornar completamente corrupto, avesso a tudo que é sagrado e propenso a tudo o que é impuro. Versículo 24. Em tudo isso as nações estão contaminadas. Versículos 25, 27. A terra está contaminada. Tanto as sociedades quanto os indivíduos se tornam corruptos. As instituições também, até aquelas que levam o nome de cristãs, evangélicas, estão sujeitas à corrupção. E muitas têm se corrompido. Até mesmo Acã contaminou todo o acampamento de Israel. Um membro incestuoso da igreja de Corinto infectou e manchou aquela sociedade cristã. Quanto mais, muitos malfeitores irão corromper a comunidade. Pode não ser necessário um grande número de almas profanas, impuras, injustas para tornar uma igreja ou sociedade contaminada aos olhos de Deus, aos olhos do santo e deixar de ser uma morada adequada para o Espírito Santo de Deus. Uma comunidade a ser abandonada a si mesma. Pelo pecado nós incorremos no alto desagrado do Deus Todo-Poderoso. Não cometereis nenhuma dessas abominações. Versículo 26, versículo 27, versículo 29. Desses costumes abomináveis. Versículo 30. O santo, em sua justa indignação, ameaça que a terra os vomitará. Nenhuma linguagem mais forte poderia ser empregada para indicar a mais extrema aversão concebível que Deus tem de tais pecados como esses descritos. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz que horrenda coisa
terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é uma coisa terrível ter feito ou ter se tornado aquilo que Deus considera como uma abominação divina. Ser o objeto de sua terrível indignação. Ter que sentir que Ele, o Pai divino e o justo juiz, não pode olhar para nós sem ter uma terrível aversão. Versículo 29. Quer por ser cortado do meio do povo, entendamos, excomunhão, exílio ou morte. Penalidade aqui é severa. É certo que o versículo 28 aponta para uma rejeição severa e até uma destruição total. Também pela persistência em pecado deliberado, seja aberto ou secreto, seja do corpo ou da alma, seremos rejeitados da cidade de Deus. De modo algum, Apocalipse 21, 27, de modo algum entrará nela coisa alguma que contamine, lá na cidade celestial, nem o que faz abominação. Que bom que Jesus nos perdoa, nos purifica e nos livra de todo pecado, porque a gente está muito longe de estar da forma que Deus quer. Mas um dia a gente chega lá, na eternidade, tá bom? Então, meus queridos, a gente se vê no próximo episódio. Vamos ver o capítulo 19 no próximo episódio. 19, se eu não me engano, tem 4 episódios. É um capítulo um pouquinho maior. Deus vai nos ajudar. A gente vai conseguir, tá bom? Eu te espero de volta no próximo episódio. Deus te abençoe sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Até lá. Tchau, tchau.